Olá, sou a professora Valquíria e estamos na 5ª semana de aulas online. Para o 8º ano, iremos trabalhar nessa semana a habilidade do ensino fundamental do 8º ano de ciências número 1. Esta habilidade está no livro didático de vocês entre as páginas 135 e 141. Iremos trabalhar nesta habilidade com a geração de energia elétrica. Hoje em dia, para fornecer energia elétrica a qualquer equipamento, seja TV, computador, um ventilador, é só ligá-lo na tomada. Mas de onde vem essa energia elétrica? No Brasil, a maior parte da energia elétrica distribuída nas residências é gerada em usinas hidrelétricas, como vocês estão vendo no quadro ao lado. Existem diversas maneiras de gerar energia elétrica. Esse tipo de energia é sempre produzido pela transformação de outro tipo de energia. No Brasil, temos 64,4% de energia produzida por hidrelétricas, 25,7% formadas por termoelétricas, 7,9% formada através da energia eólica, 0,8% é de energia solar e 1,2% de energia nuclear. Muitas usinas termoelétricas obtêm energia térmica pela queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o gás natural e o carvão mineral, para assim gerar energia elétrica. Combustíveis fósseis são considerados fontes não renováveis de energia, pois suas reservas no planeta são finitas. Assim, sua exploração contínua pode levar ao esgotamento desse recurso, o que implicaria em grandes impactos econômicos e sociais. Além disso, a queima de combustíveis fósseis é uma das principais causas do aquecimento global, além de gerar outros problemas ambientais. No mundo, os combustíveis fósseis ainda não são a principal fonte de energia empregada na produção de energia elétrica, como vocês estão vendo no gráfico ao lado, onde mostra que, no mundo, 39,3% da energia elétrica é produzida por carvão mineral, 22,9% por gás natural, 10,6% por energia nuclear, 4,10% por petróleo, 16% por hidráulica e 7,1% por outras fontes renováveis. Nas fontes renováveis, as usinas hidrelétricas, eólicas e solares, entre outras, utilizam fontes renováveis de energia. Esse tipo de fonte de energia não se esgota com o uso, seja porque seu fornecimento é constante, como é o caso da energia solar, ou porque pode ser reposta rapidamente, como no caso da biomassa. A energia hidráulica é aquela associada ao movimento da água. Ela é empregada no funcionamento de rodas d'água, monjolos e usinas hidrelétricas, que podem ser de diferentes tamanhos. Por muitos anos, a usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, foi a maior hidrelétrica do mundo. Hoje esse título pertence à usina hidrelétrica chinesa Três Gargantas. A energia solar é a principal fonte de energia para a superfície terrestre. Ela nos aquece, possibilita a fotossíntese, produz ventos, entre outros. A geração de energia elétrica a partir da energia solar pode ocorrer de diferentes formas. Existem usinas fototérmicas que utilizam o calor para aquecer a água e produzir vapor que movimenta as turbinas, e outras usinas empregam painéis fotovoltaicos onde ocorre a conversão direta de energia solar em energia elétrica. A energia eólica é aquela associada aos ventos. O ser humano utiliza essa fonte de energia há séculos, em moinhos de vento e em barcos à vela, por exemplo. Porém, a utilização de energia eólica para a produção de energia elétrica é muito recente no Brasil. O Brasil tem um grande potencial eólico e nos últimos anos a quantidade de usinas eólicas vem aumentando consideravelmente. Quando falamos de fonte de energia, consideramos a biomassa como qualquer matéria orgânica disponível de forma renovável, bem como o subproduto dela, como por exemplo a lenha, o carvão vegetal, o bagaço de cana e os biocombustíveis. Para o uso da biomassa, geralmente dependemos de combustão, que libera a energia
geotérmica. Nas regiões que são grandes produtoras de cana-de-açúcar, é comum a presença de usinas termoelétricas que empregam bagaço de cana como combustível. Os oceanos também são fontes de energia renováveis. A energia associada ao movimento das ondas, por exemplo, é chamada de ondometriz e já é utilizada na geração de energia em diferentes países, inclusive aqui no Brasil. Existe também a energia associada ao movimento das marés, que chamamos de maremotriz. A energia geotérmica é a energia que vem das camadas mais internas do planeta. As tubulações encaminham a água para grandes profundidades, onde ela é aquecida até virar vapor e pode ser empregada no aquecimento de edificações ou para geração de energia elétrica. No Brasil, não temos usinas geotérmicas. Essa fonte de energia só está disponível em regiões próximas a vulcões ou à união entre duas placas litosféricas ou placas tectônicas. A energia nuclear é um caso à parte. Ela não é considerada uma fonte renovável. Apesar disso, é uma fonte energética com baixíssima emissão de gás carbônico. Usinas nucleares podem ser consideradas um tipo de usina termoelétrica. Nelas, o material radioativo é utilizado para aquecer a água e gerar vapor, que então movimenta uma turbina. No Brasil, encontramos usinas nucleares na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A energia elétrica que chega nas nossas casas é transmitida por corrente alternada e assim ocorre no mundo inteiro. Esse padrão foi estabelecido no início do século XX e envolveu uma disputa acirrada entre o inventor e empresário estadunidense Thomas Edison, que propunha a corrente contínua, e o engenheiro austríaco Nikola Tesla, defensor da corrente alternada. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra das Correntes. A primeira execução por cadeira elétrica da história ocorreu no dia 6 de agosto de 1890. Kemmler foi o presidiário que se tornou a primeira vítima de uma guerra, a Guerra das Correntes. Isto é, ele foi a primeira vítima humana. 2 anos antes, o engenheiro elétrico Harold Brough havia eletrocutado um cachorro diante de uma plateia exasperada no Columbia College para provar o quanto a corrente alternada era perigosa. Brown era secretamente patrocinado por Thomas Edison. Ele queria provar com esse experimento que a corrente alternada era uma tecnologia, como ele dizia, amaldiçoada. Ele e Edison eram os cruzados da corrente contínua, um sistema de distribuição que eles consideravam muito mais seguro. Do outro lado do debate dessa guerra estavam o capitalista e inventor George e o sofrido gênio Nikola Tesla. George foi o pioneiro em divisar um sistema de distribuição de eletricidade por corrente alternada, concorrendo diretamente com Edison. Edison tinha sido o primeiro a criar uma central elétrica em 1882 em Nova York, usando corrente contínua. A energia fluía direto do gerador para as casas, com baixa voltagem. Ele se gabava que qualquer um podia encostar a mão em qualquer parte do seu sistema, levando apenas um choque leve. Porém, a distância máxima entre os clientes e a usina era de 800 metros. George e Tesla acreditavam em grandes usinas longe das cidades, transmitindo por muitos quilômetros através da corrente alternada, em cabos de alta voltagem diminuída para uso residencial em transformadores locais. A parte da alta voltagem, que não é segredo para ninguém, não faz com que a pessoa leve apenas um choque leve, ela pode levar a óbito. E esse seria o centro da campanha contra a corrente alternada. A execução do primeiro ser humano, que foi o prisioneiro William Kemmler, foi o auge da Guerra das Correntes. O fracasso da eletrocução, que é o fato de morrer através de corrente elétrica, para executar criminosos, foi uma vitória para seus patrocinadores. Com a cadeira elétrica, os executivos de Edison saborearam a mais monstruosa das vitórias da Guerra das Correntes. Porém, a batalha já estava quase perdida. Acumulando prejuízos, Edison era pressionado pelo setor financeiro da empresa a aceitar a corrente alternada. Ele nunca se dobrou, mas em 1890,
1889, com a fusão de várias de suas empresas, formando a Edison General Electric, perdeu o controle acionário. Um mês depois da fusão, George ganhou a concorrência para iluminar a Feira Mundial de Chicago. O sucesso levou sua companhia a ter autorização para criar a usina hidrelétrica de Niagara Falls, construída com a colaboração de Tesla. Esse foi um imenso triunfo da engenharia, que abriu espaço para a universalização da corrente alternada. O historiador Jill Jones afirma que a Guerra das Correntes terminava. George, Tesla e a corrente alternada venceram e o mundo estava prestes a mudar para sempre. Essa foi a nossa aula da quinta semana. Espero que tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima semana!